Boa noite, queridos amigos, meus irmãos queridos. Mais uma vez nós estamos reunidos para tratar da nossa viagem aqui. Hoje nós vamos falar um pouco da história de uma das comunidades fundada por João. Nós vimos, quando falamos de Laodiceia, o entrelaçamento que existia até na mensagem de Jesus entre Laodiceia, Colossos e Herápolis, onde Filipe foi martirizado. Colossos, onde Paulo falou na sua carta aos Colossenses, quando estava na prisão em Roma, e Laodiceia é uma comunidade fundada por João, que fica tudo ali. São 3 cidades que eram próximas. Inclusive, entre Herápolis e Laodiceia, não distanciava mais do que 9 quilômetros. De Laodiceia, inclusive, se avista a montanha de Herápolis. E hoje nós vamos falar sobre a comunidade fundada por João na Ásia Menor, cujo nome é Tiatira. Tiatira é outra comunidade que tem a sua história, é muito ligada a Filipos, na Macedônia, lá na primeira cidade visitada por Paulo na Europa, que pertencia na época à Grécia. Depois nós temos citação de uma mulher que está citada no livro do Antigo Testamento, no primeiro e segundo livro dos Reis, que se chama Jezabel, que era uma mulher que desviava as pessoas, teve um final muito triste, como previa a história do primeiro e segundo livro de Reis. Nos capítulos, vocês podem conferir, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, e 2 Reis, 9, 22 e 30 a 37. Pois bem, João funda uma comunidade nessa cidade de Tiatira, que foi uma cidade que já no 7º século antes de Cristo, ela havia um castelo naquele lugar, o castelo Lídio. Atualmente, nós visitamos uma cidade que não tem muitas escavações, mas ela hoje se situa, logicamente, na Turquia, onde o nosso grupo a visitou, e ela foi fundada pelo rei Antíoco I, que ele fez uma série de assentamentos militares na chamada rotas de invasão do centro da Anatólia. Na época era governado pelos Gálatas, mas Roma, como nós sabemos, tomou tudo aquilo com suas invasões, e ali João, aproveitando o desenvolvimento, porque aquela cidade era muito rica, ela tinha uma espécie de tinta, que ela tinha uma mulher naquela região, em Tiatira, chamada Lídia, comerciante que vendia tecidos de lã tingidos de púrpura, uma tinta caríssima obtida de moluscos, como está citada em Atos 16:14, que juntamente com a cor roxa representava uma das maiores riquezas de Tiatira. E Paulo cita ela no livro de Atos 16, versículo 14. E nós encontramos uma união, como você pode ver, porque Tiatira tinha uma representação em Filipos, e lá Paulo recebe essa mulher que estava ali. Dizem, aliás, os estudiosos, que era uma filial desse comércio que partia de Tiatira. Tiatira era, pela sua localização, ela tinha muitas coisas a oferecer àqueles que ali passavam. Inclusive as suas moedas eram cunhadas com grupos como padeiros, ferreiros, trabalhadores de lã, tecelões e curtidores. Trabalhava com tudo isso. Provavelmente era um conjunto de grupos, um dos mais ricos, segundo os estudiosos, da Ásia Menor, e que levavam seus produtos para Filipe. No Apocalipse, nós encontramos, no capítulo 2, versículo 18 a 29, uma carta que João psicográfica, vindo de Jesus. E aí agora nós vamos ler, para vocês entenderem essa história, como
o trabalho de João e a mensagem de Jesus tinha a ver com tudo isso. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tuas obras, o amor, a fé, a dedicação, a esperança e as tuas obras recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui vocês já estão vendo as citações que eu falei de Jezabel, lá no livro, primeiro e segundo livro dos Reis, que ela teve um final muito triste. Ela era uma médium que se aproveitava para desviar com a sua tendência de converter as pessoas à sua prostituição. Eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com seus filhos, com que seus filhos morram, para que todas as comunidades saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós atribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não os importuno, ou não os imponho outro peso que tendes. Segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor e ao que observar minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila, conforme também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o aprendiz diz, o que o Espírito diz às comunidades. Apocalipse 2, 18 e 29. Quando a gente chega naquele ambiente, a gente fica até de uma certa forma, conhecendo essa história toda, a gente fica de uma certa forma decepcionado, porque tem poucas escavações ali. A arqueologia não progrediu, porque a cidade hoje fica ainda com muito pouca escavação, como Esmirna, por causa vamos dizer assim, do crescimento da cidade que cobriu tudo. A única coisa que a gente sempre identifica lá são as paredes das ruínas da igreja de Tiatira, da sinagoga, porque ali tinha um grupo judeu também, e da igreja construída naquela região depois do século IV. Então, segundo aqueles que interpretam essa mensagem de Jesus, ele diz que esta Tiatira era a cidade assim, menos importante entre as 7 comunidades de João, que ele fundou. E que ele escreveu a carta mais longa para a sua comunidade por um imperativo ou necessidade devido à grave situação que passava, visto ser Tiatira conhecida tanto por seus grupos de caráter pagão, como por ter uma comunidade debaixo de muita pressão. A coisa mais particular de Tiatira é o aspecto comercial, por causa da sua posição geográfica, como nós já falamos. Possuía um intercâmbio comercial com a Europa, principalmente na cidade de Filipos, como eu já mostrei para vocês. Os membros da sua comunidade deveriam decidir o que fazer. Por quê? A comunidade não sofria perseguição religiosa. Mas o perigo estava dentro da própria comunidade e tinha um nome: Jezabel, essa mulher que eu já falei no começo. A mulher que sustentava o seguinte tema, a propaganda dela: não havia problema de os cristãos se envolverem com o pecado. Então ela proclamava abertamente o desvio, o erro, a perdição dos sucessores. E nessa perspectiva,
se encontrava a igreja, a comunidade de Tiatira. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos do mal e os fiéis seguidores de Deus. Para os que insistem em servir ao mal, ele promete tribulação e morte. Para os seus seguidores, promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar entre eles sobre o inimigo. No início da carta, João usa sempre aquela simbologia do livro do começo do Apocalipse, como ocorre no livro de Daniel. Para os cristãos de Tiatira, sem dúvida havia um grande problema, por tolerar a mulher chamada Jezabel, que se autoproclamava profetisa e se tratava provavelmente de uma sacerdotisa, como nos diz os estudiosos, do oráculo de Sibila da cidade, que eram os videntes inspirados por Apolo, que profetizavam em transe mediúnico. Então vocês observam que Jesus faz uma recomendação para que evitasse de acontecer com eles o que aconteceu com a Jezabel, que foi estraçalhada, como tinha sido prometido por Deus, porque ela era filha do rei fenício de Sidom, que se casou com o rei Acabe de Israel, praticante da doutrina de Baal, comendo alimentos sacrificados aos ídolos e cometendo imoralidade sexual. Então essa mulher que João chama, que persuadiu Tiatira, muitos cristãos que veneram deuses pagãos, igual o filho de Jezabel do Antigo Testamento, está condenado a passar pelas mesmas colheitas ou pelas mesmas obras, porque será cobrado, segundo diz Jesus na mensagem de João, através do que elas têm feito, das obras produzidas. Por isso, vamos observar a importância dessas mensagens psicografadas por João na Ásia Menor, o trabalho dele, porque João não andou tanto quanto Paulo, não caminhou tanto, como já falamos, pelo fato dele estar cuidando de Maria em Éfeso. Ele girava, todas as suas 7 comunidades giravam em torno de Éfeso, para que ele realizasse um trabalho para Jesus, sem esquecer da sua mãe, Maria. Então nós agradecemos a Deus e recebemos e devemos analisar essa mensagem de Jesus, que em outras palavras significa vigiar e orar. Não sair do caminho, procurar estar em sintonia com Deus, sem se desviar do caminho e ceder às suas paixões inferiores, ou trocar a mensagem do Cristo pelo desvio entre as sacerdotisas pagãs ou o materialismo que envolvia aquela cidade de Tiatira, que era muito rica, como nós vimos, tinha vários grupos que trabalhavam no comércio de lã, de tecido, de pedreiros, de marceneiros, de ferreiros, tinha gente de toda a natureza, e que eles deviam se preocupar em servir ao espiritual, em vez de se desviar para o material. Isso ainda hoje serve para todos nós. Vigiemos e oremos e esperemos pela recompensa que com certeza teremos vinda da parte de Jesus, o nosso mestre e amigo maior. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz para vocês.